Dona Conceição, a madeira chegou ontem. Posso começar o serviço na segunda? A voz de Paulo Nogueira ainda ecoava na memória da proprietária da Casa Amarela na Rua das Mangueiras, em Altamira, quando ela soube que o carpinteiro havia desaparecido. Era março de 1989, e o calor úmido da Amazônia fazia o suor escorrer pelas costas de qualquer um que ousasse trabalhar sob o sol impiedoso do meio-dia. Paulo conhecia bem esse ritmo, 32 anos moldando madeira, consertando telhados e construindo sonhos em uma cidade que crescia desordenadamente às margens do rio Xingu. Paulo Antônio Nogueira não era apenas mais um carpinteiro. Nascido e criado em Altamira, ele carregava nas mãos calejadas a história de uma região em transformação. Filho de seringueiros que vieram do Acre na década de 1950, aprendeu o ofício com o avô materno, um português teimoso que insistia em usar apenas ferramentas manuais. Máquina não tem alma, menino, dizia o velho enquanto alisava uma tábua com a plaina centenária. Na manhã de 18 de março de 1989, Paulo acordou antes do galo cantar, como sempre fazia. Sua esposa, Lourdes, preparou café preto e beiju de tapioca, o mesmo café da manhã de todos os dias nos últimos 8 anos de casamento. A rotina era sagrada: café às 5 da manhã, trabalho às 6, almoço em casa ao meio-dia e de volta à obra até o sol se pôr. Paulo nunca faltava, nunca atrasava, nunca deixava um trabalho pela metade. Hoje vou terminar o forro da Casa da Conceição, disse ele, colocando as ferramentas na bicicleta vermelha que usava para se locomover pela cidade. O martelo, a serra, os pregos e a trena, tudo organizadamente amarrado na garupa. Lourdes acenou da janela, sem imaginar que aquele seria o último gesto que trocaria com o marido. A Casa Amarela ficava a apenas 15 minutos de bicicleta da residência de Paulo, no bairro Centro. Dona Conceição Ferreira, viúva aposentada de 63 anos, havia contratado o carpinteiro para reformar completamente o teto de sua casa colonial, uma construção de 1967 que começava a mostrar sinais de idade. As telhas francesas estavam rachadas, as vigas de madeira rangiam durante as chuvas, e algumas tábuas do forro haviam empenado com a umidade constante. Paulo chegou pontualmente às 6 horas. Dona Conceição estava regando as plantas do quintal quando o viu descarregar as ferramentas. Bom dia, seu Paulo. O café está pronto, se quiser. Ele sorriu, agradeceu, mas preferiu começar logo o trabalho. O forro do quarto dos fundos estava quase terminado. Restavam apenas algumas tábuas do lado direito e o acabamento nas bordas. Por volta das 9 da manhã, Conceição ouviu o barulho do martelo cessando. Pensou que Paulo havia parado para um descanso, como costumava fazer. Às 10 horas, ainda silêncio. Às 11, preocupada, foi até o quintal e chamou pelo carpinteiro. Nenhuma resposta. Subiu as escadas que levavam ao sótão onde Paulo estava trabalhando. O que encontrou a deixou confusa. As ferramentas de Paulo estavam espalhadas pelo chão de madeira, como se tivessem caído de suas mãos. A serra estava aberta, com a lâmina ainda brilhante, e havia marcas recentes de corte em uma das vigas. 3 tábuas novas estavam apoiadas contra a parede, prontas para serem instaladas, mas Paulo Nogueira havia simplesmente desaparecido. A bicicleta vermelha continuava encostada na cerca dos fundos. A marmita com o almoço preparado por Lourdes permanecia intacta sobre um cavalete improvisado. Até mesmo o cigarro de palha que Paulo costumava acender nos intervalos estava ali, meio consumido, as cinzas ainda mornas sobre uma lata de tinta vazia que ele usava como cinzeiro. Dona Conceição desceu as escadas tropeçando, o coração disparado. Gritou o nome do carpinteiro pelo quintal, verificou os banheiros, procurou nos cômodos da casa. Nada. Às 11h30 da manhã, correu até a casa de Paulo para avisar Lourdes. Seu Paulo sumiu, disse ofegante. As ferramentas dele estão lá em cima, mas ele não está. Lourdes Nogueira não acreditou nas primeiras palavras de Dona Conceição. Paulo deve ter ido comprar alguma coisa, ou foi no banheiro da padaria, disse, tentando manter a calma. Mas quando chegou à Casa Amarela e viu as ferramentas espalhadas no chão do sótão, sentiu as pernas fraquejarem. Paulo jamais deixaria suas ferramentas daquela forma. Ele as tratava como relíquias, limpando cada uma cuidadosamente ao final do dia.
O primeiro boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Altamira às 2 horas da tarde. O delegado Arnaldo Pimentel, um homem baixo e cético, ouviu o relato de Lourdes com ar de desinteresse. Dona, o senhor deve ter bebido umas e outras e está dormindo por aí. Espere até amanhã que ele aparece. Lourdes insistiu que o marido não bebia. Nunca havia sumido antes, mas o delegado apenas preencheu os papéis com pressa e prometeu dar uma olhada. No caso, a notícia do desaparecimento se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. Altamira era uma daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, e Paulo era querido na comunidade. Nos primeiros dias, vizinhos, amigos e até desconhecidos se organizaram em grupos de busca. Percorreram as margens do rio Xingu, vasculharam as matas próximas, visitaram bares e pensões. Ninguém havia visto Paulo desde a manhã do desaparecimento. Manuel Cardoso, melhor amigo de Paulo e também carpinteiro, foi quem mais se empenhou nas buscas. Paulo não é de sair sem avisar, repetia para quem quisesse ouvir. Alguma coisa aconteceu com ele. Manuel conhecia todos os hábitos do amigo, sabia que ele era meticuloso, responsável, um homem de palavra. Se Paulo havia deixado um trabalho pela metade, alguma coisa grave havia acontecido. As semanas se transformaram em meses. Lourdes vendia bijuterias de casa em casa para sobreviver, já que a pequena poupança do casal logo se esgotou. Ela havia parado de dormir direito. Passava as madrugadas na janela, esperando ver a bicicleta vermelha dobrar a esquina. Durante o dia, caminhava pelas ruas de Altamira, mostrando uma foto de Paulo para qualquer pessoa que encontrasse. E não viram meu marido? Paulo Nogueira, carpinteiro, sumiu no dia 18 de março. Alguns diziam ter visto um homem parecido com Paulo na rodoviária. Outros juravam tê-lo encontrado em Belém. Todas as pistas levavam a becos sem saída. Lourdes viajou de ônibus para cidades vizinhas. Gastou os últimos trocados em passagens, mas sempre voltava de mãos vazias e coração partido. O caso ganhou as páginas do jornal local, o Xingu, que publicou uma matéria com o título "Carpinteiro desaparece misteriosamente durante trabalho". A reportagem trazia uma foto de Paulo sorrindo ao lado da bicicleta vermelha e um apelo de Lourdes: "Se alguém souber de alguma coisa, por favor, me ajudem a encontrar meu marido". Mas o tempo é cruel com mistérios não resolvidos. Aos poucos, as pessoas pararam de falar sobre Paulo Nogueira. Novos acontecimentos tomaram conta das conversas. A construção da hidrelétrica de Balbina, os conflitos entre fazendeiros e poceiros, a chegada de mais migrantes do sul do país. A vida seguiu seu curso, como sempre faz, deixando para trás os fantasmas do passado. Dona Conceição nunca terminou a reforma do teto. As 3 tábuas que Paulo havia deixado preparadas continuaram encostadas na parede do sótão, cobertas de poeira e teias de aranha. Ela contratou outro carpinteiro alguns meses depois. Mas o homem disse que preferia recomeçar tudo do zero. "Não gosto de continuar o trabalho dos outros", justificou. Manuel Cardoso guardou as ferramentas de Paulo, na esperança de um dia devolvê-las ao amigo. Lourdes se mudou para Belém em 1992, levando apenas uma mala de roupas e a foto do marido. Antes de partir, visitou Dona Conceição pela última vez. "Se um dia ele voltar", disse com os olhos marejados, "me avisem. Vou deixar o endereço da minha irmã". A Casa Amarela permaneceu igual por 20 anos. Dona Conceição morreu em 2005, vítima de um derrame, e a propriedade ficou abandonada até 2009, quando os herdeiros decidiram vendê-la. O novo proprietário, um empresário de Belém chamado Ricardo Tavares, tinha planos ambiciosos: transformar a construção colonial em uma pousada de charme para turistas que visitavam a região. "Esta casa tem história", disse Ricardo ao arquiteto contratado para a reforma. "Vamos preservar a estrutura original, mas modernizar tudo". Era março de 2009, exatos 20 anos após o desaparecimento de Paulo Nogueira. "Tem alguma coisa estranha aqui embaixo". A voz do pedreiro Sebastião Costa ecoou pelo sótão da Casa Amarela, interrompendo o barulho das reformas que aconteciam há 3 semanas. Era uma manhã de março de 2009, e a equipe de Ricardo Tavares estava removendo o antigo forro de madeira para instalar um sistema moderno de isolamento térmico. O que deveria ser uma tarefa rotineira
havia se transformado em algo perturbador. Sebastião, um homem experiente de 50 e poucos anos, estava ajoelhado sobre as vigas, removendo cuidadosamente as tábuas do forro, quando notou que uma seção específica soava diferente das outras. O barulho era mais oco, como se houvesse um espaço vazio por baixo. Mais intrigante ainda, 3 tábuas daquela área pareciam mais novas que o resto do forro, apesar de estarem cobertas pela mesma camada de poeira e sujeira acumulada ao longo dos anos. Seu Ricardo, venha ver isso aqui, gritou Sebastião. O empresário subiu as escadas de madeira que rangiam sob seu peso. O sótão estava abafado, iluminado apenas pela luz natural que entrava por uma pequena janela lateral. Sebastião apontou para a seção suspeita do forro. Olha só, patrão, essas tábuas aqui foram colocadas por último. Vê? O padrão dos pregos é diferente, e elas não estão no mesmo alinhamento das outras. Sebastião era minucioso em seu trabalho. Havia aprendido a ler madeira como outros leem livros. Ricardo se aproximou e bateu levemente nas tábuas com os nós dos dedos. O som confirmava a suspeita. Havia definitivamente um espaço oco ali embaixo. Vamos remover essas tábuas com cuidado, disse, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. A primeira tábua saiu facilmente. Os pregos estavam enferrujados, mas não tinham sido cravados com a força usual. A segunda ofereceu mais resistência. Quando Sebastião removeu a terceira tábua, ambos os homens recuaram instintivamente. Um cheiro forte e enjoativo subiu do buraco que se abriu no forro. Não era exatamente o odor de decomposição, mas algo perturbador, misturado com o cheiro de madeira úmida e mofo. Pega uma lanterna, pediu Ricardo, tapando o nariz com a camisa. A luz da lanterna revelou o que nem Ricardo nem Sebastião estavam preparados para ver. No espaço entre as vigas do teto, cuidadosamente arrumados como se fosse um pequeno altar macabro, estavam os pertences pessoais de um homem: uma carteira de couro marrom, um relógio de pulso com pulseira de metal, uma aliança de ouro e algo que fez o coração de Ricardo disparar. Uma carteira de trabalho em nome de Paulo Antônio Nogueira, carpinteiro. Mas havia mais. Junto aos objetos pessoais estava uma pequena caixa de madeira, do tipo usado para guardar ferramentas miúdas. Dentro da caixa, cuidadosamente embrulhados em um pano oleado que havia preservado seu conteúdo da umidade, estavam 2 itens que contavam uma história sombria. Uma carta manuscrita, com data de 18 de março de 1989, e uma chave antiga de metal. Ricardo pegou a carta com mãos trêmulas. A caligrafia era de uma pessoa educada, mas nervosa. As palavras pareciam ter sido escritas com pressa. Se alguém encontrar isto, saibam que eu não tive escolha. Paulo descobriu o que não deveria ter descoberto. Ele viu o que estava escondido na parede do fundo, atrás da estante velha. Não posso deixar que conte para ninguém. Perdão, Paulo. Você era um homem bom. A carta não estava assinada. Sebastião havia empalidecido. Patrão, acho que a gente deveria chamar a polícia, disse com a voz embargada. Ambos sabiam que haviam descoberto algo relacionado a um crime. A data da carta, 18 de março de 1989, correspondia exatamente ao dia em que Paulo Nogueira havia desaparecido. Ricardo ligou imediatamente para a delegacia de Altamira. O delegado atual, Miguel Rocha, chegou ao local em menos de 1 hora, acompanhado de 2 investigadores. Quando viu os objetos encontrados no forro, Miguel franziu o senho. Paulo Nogueira, esse nome me é familiar, murmurou, consultando um caderno velho que sempre carregava consigo. Aqui está, disse após alguns minutos, Paulo Antônio Nogueira, carpinteiro, desaparecido em março de 1989. O caso nunca foi resolvido. A esposa se mudou para Belém alguns anos depois. Os investigadores fotografaram tudo antes de recolher as evidências. A chave encontrada na caixa era antiga, do tipo usado em fechaduras de portas internas. Estava levemente enferrujada, mas ainda funcional. Miguel examinou a chave com atenção. Essa chave pode abrir alguma porta desta casa, disse. Vamos verificar todas as fechaduras. Foi Sebastião quem fez a conexão. Seu delegado. Aquela carta fala de algo escondido na parede do fundo, atrás de uma estante velha. Quando chegamos aqui, tinha uma estante de madeira encostada na parede do quarto dos fundos. A removemos na semana passada. Miguel e Ricardo se entreolharam.
Onde está essa estante agora? Perguntou o delegado. No quintal, patrão, respondeu Sebastião. Achamos que era lixo e queríamos queimar. Os 4 homens desceram correndo para o quintal. A estante de madeira escura, com quase 2 metros de altura, estava encostada na cerca, esperando para ser destruída. Miguel a examinou cuidadosamente. Ajudem-me a afastá-la da cerca, pediu. Quando moveram a estante, descobriram algo que havia permanecido oculto por 2 décadas. Uma pequena porta de madeira, pintada da mesma cor da parede, quase imperceptível. A fechadura era antiga, exatamente do tipo que a chave encontrada no forro poderia abrir. Miguel inseriu a chave na fechadura. Ela girou com um clique metálico que ecoou no silêncio tenso do quintal. A porta se abriu. O compartimento secreto atrás da falsa parede não era maior que um armário, mas continha 20 anos de segredos cuidadosamente preservados. Miguel Rocha iluminou o espaço com sua lanterna, revelando prateleiras improvisadas onde estavam organizados dezenas de maços de dinheiro embolorado, documentos amarelados pelo tempo e 3 cadernos encapados com couro preto. Meu Deus! Sussurrou Ricardo, olhando por sobre o ombro do delegado. Quanto dinheiro é esse? Miguel retirou um dos maços com cuidado. Eram notas antigas de cruzado novo, muitas delas já corroídas pela umidade, mas ainda em quantidade suficiente para representar uma pequena fortuna para os padrões de 1989. Nos documentos, encontrou escrituras de terrenos, contratos de compra e venda de gado, e algo que o fez franzir ainda mais o senho. Recibos de pagamento a nomes que ele reconheceu como sendo de políticos locais da época. Mas foram os cadernos que revelaram a verdadeira dimensão do segredo que custara a vida de Paulo Nogueira. O primeiro caderno continha uma contabilidade meticulosa, registrando transações financeiras que envolviam grilagem de terras públicas, suborno a funcionários do INCRA e propina para autoridades locais. O segundo caderno listava nomes de famílias que haviam sido forçadas a vender suas propriedades por preços irrisórios, sob ameaças veladas. O terceiro caderno foi o que fez Miguel sentir um frio na espinha. Era um diário, escrito pela própria Dona Conceição Ferreira, que contava uma história bem diferente da viúva aposentada que todos conheciam. 15 de janeiro de 1989. Consegui mais 3 famílias de poceiros para convencer. O Zé Antônio disse que vai resolver o problema da família do Ribamar até o fim do mês. Às vezes me pergunto se vale a pena tanto sangue, mas não há volta agora. 3 de fevereiro de 1989. O deputado quer mais dinheiro para aprovar a mudança na demarcação das terras. Esses políticos são insaciáveis. Pelo menos o negócio da madeireira está rendendo bem. 18 de março de 1989. Cometi um erro terrível. Deixei a chave do compartimento em cima da mesa da cozinha quando fui regar as plantas. Quando voltei, Paulo estava parado na porta do quarto, com a chave na mão e uma expressão horrorizada no rosto. Ele havia visto tudo. O dinheiro, os documentos, os cadernos. A senhora estava por trás dos despejos, disse ele, com uma voz que nunca esquecerei. A senhora destruiu famílias inteiras. Tentei explicar. Disse que ele não entendia, que era necessário para o progresso da região. Mas Paulo balançou a cabeça e disse que ia contar tudo para a polícia. Não posso deixar que isso aconteça. Não depois de tudo que construí. Miguel parou de ler e olhou para Ricardo e Sebastião, que acompanhavam cada palavra com expressões de horror crescente. Continuem lendo, delegado, pediu Ricardo com a voz rouca. 18 de março de 1989, 14h30. Está feito. Paulo estava voltando para terminar o forro quando o interceptei no sótão. Disse que queria conversar, que podia explicar tudo. Ele subiu a escada confiando em mim. Sempre foi ingênuo demais para seu próprio bem. Quando chegou ao alto, empurrei-o. A queda não o matou imediatamente. Tive que usar o martelo dele para terminar o serviço. Perdoe-me, Deus. Perdoe-me, Paulo. Já enterrei o corpo no pomar, debaixo da mangueira mais velha. Ninguém nunca vai procurar ali. Coloquei os pertences dele no forro, junto com esta confissão. Se um dia me pegarem, pelo menos a verdade estará documentada. 20 de março de 1989. Contratei o Manuel para terminar o forro, mas ele disse que preferia recomeçar do zero. Melhor assim. Ninguém vai mexer na parte onde escondi as coisas do Paulo.
A Lourdes veio aqui ontem chorando, perguntando se eu sabia de alguma coisa. Quase contei tudo, mas não posso destruir tudo o que construí. Paulo era um homem bom, mas não entendia que às vezes é preciso sujar as mãos para fazer o bem maior. As páginas seguintes detalhavam como Conceição Ferreira havia se tornado o centro de uma operação de grilagem que durou décadas. Usando a fachada de viúva respeitável, ela coordenava um esquema que envolvia madeireiros ilegais, políticos corruptos e capangas que intimidavam pequenos proprietários rurais. O dinheiro encontrado no compartimento era apenas uma pequena parte dos lucros. O resto estava depositado em contas bancárias em Belém e Brasília. Miguel fechou o caderno e se virou para os dois homens. Precisamos escavar o pomar, disse com voz sombria, e vamos ter que reabrir dezenas de casos de famílias que perderam suas terras nos anos 80 e 90. A escavação começou na tarde do mesmo dia. Uma equipe da Polícia Técnica chegou de Belém com equipamentos especializados. Não foi difícil encontrar o corpo de Paulo Nogueira. Ele estava enterrado exatamente onde Conceição havia indicado em seu diário, sob a mangueira centenária que sombreava o fundo do pomar. Os restos mortais foram identificados através dos registros dentários que Lourdes havia guardado durante todos esses anos. A autopsia confirmou o que já se sabia através do diário. Paulo havia morrido por traumatismo craniano, causado por golpes de martelo. Ironicamente, a mesma ferramenta que ele usava para sustentar sua família. Lourdes Nogueira foi localizada em Belém, onde trabalhava como costureira em uma pequena confecção no bairro da Pedreira. Aos 61 anos, ela havia reconstruído sua vida, mas nunca havia parado de usar a aliança de casamento nem de acender uma vela para Paulo todo dia 18 de março. Quando Miguel ligou para dar a notícia, Lourdes ficou em silêncio por longos minutos. Eu sempre soube que ele não havia abandonado a gente, disse finalmente com a voz embargada. Paulo não era homem de fugir dos problemas. Ele ficava e enfrentava. O funeral de Paulo Nogueira aconteceu em abril de 2009, 20 anos após seu desaparecimento. Centenas de pessoas compareceram ao cemitério de Altamira, amigos antigos, clientes que ele havia atendido, vizinhos que se lembravam do carpinteiro honesto e trabalhador. Manuel Cardoso, agora um homem de cabelos brancos, carregou o caixão junto com outros 5 amigos de Paulo. Lourdes colocou no túmulo as ferramentas do marido, o martelo, a serra, a trena e a plaina que Manuel havia guardado durante 2 décadas. Agora você pode descansar, meu amor, disse ela, depositando flores sobre o caixão. A verdade veio à tona. A investigação sobre o esquema de Conceição Ferreira revelou uma rede de corrupção que se estendia até Brasília. Dezenas de famílias que haviam perdido suas terras recuperaram seus direitos através de processos judiciais. O dinheiro encontrado no compartimento secreto foi usado para indenizar algumas das vítimas do esquema. Ricardo Tavares desistiu de transformar a Casa Amarela em pousada. Há muito sangue nessas paredes, disse ele. A propriedade foi doada para a Prefeitura de Altamira, que a transformou em um centro de memória sobre os conflitos rurais da região. Hoje, uma placa na entrada da antiga Casa Amarela conta a história de Paulo Nogueira, o carpinteiro que perdeu a vida por se recusar a fazer vista grossa para a injustiça. Na placa, uma frase resume o legado deixado por ele. A verdade pode ser enterrada, mas nunca morre. E no antigo pomar, onde cresce agora um pequeno jardim memorial, a mangueira centenária continua dando frutos. As crianças da vizinhança não sabem que brincam sobre o túmulo de um homem que preferiu morrer a se calar diante da injustiça. Paulo Nogueira finalmente descansou em paz. Sua história, escondida por 20 anos sob as tábuas empoeiradas de um forro, tornou-se um símbolo da luta eterna entre aqueles que constroem e aqueles que destroem, entre a honestidade simples de um trabalhador e a ganância sofisticada dos poderosos. A restauração da Casa Amarela havia exposto muito mais que madeiras podres e telhas rachadas. Havia revelado que, mesmo nas pequenas cidades do interior, os segredos mais sombrios podem permanecer ocultos por décadas, esperando apenas que alguém tenha a coragem de remover as tábuas que os protegem da luz.